Irmãos, quero convidá-los a abrir nossas Bíblias no Salmo 41. Salmos 41, os versos 1, 2 e 3. Nos diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Meus irmãos, este salmo de Davi expressa uma confiança em Deus, mas também ele mostra o testemunho daquele que é filho de Deus. Este salmo é o último salmo do primeiro livro de Salmos. Salmos é dividido em 5 livros. E aqui no primeiro, Davi ele expressa uma dependência e um amor. Ele vai relatando nesses salmos a dependência de Deus, o cuidado que Deus tem para conosco, como tem que ser o nosso comportamento diante de Deus. No 40 ele diz que ele espera com confiança no Senhor. E agora no 41 ele começa falando que feliz é o homem que acode ao necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, ele lhes afofa a cama. Nós vemos aqui uma série de bênçãos, de promessas que Deus faz àquele que acode o necessitado. Quando a gente dá uma olhadinha para os nossos dias, nós ficamos perplexos, às vezes até assustados, com tantas coisas que têm acontecido. Se nós voltarmos aí a 4 anos atrás, nós vamos lembrar que houve um princípio de uma epidemia de febre amarela, depois veio a dengue, chikungunya, depois veio o Covid, depois veio de novo a dengue. Nós estamos passando por uma crise econômica, vimos uma tragédia recentemente no Rio Grande do Sul. Quando nós paramos um pouquinho para olhar, nós vemos muitas tragédias acontecendo. Nós vemos muitos problemas acontecendo. E às vezes nós falamos, mas nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos herdeiros de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos incontáveis. E muitos de nós passamos por tantas adversidades. Se olharmos para o nosso breve relato da nossa igreja, e colocaria junto aqui também a Filadélfia, nós veríamos que quantos de nós ficamos doentes este ano, esses dias? Quantos dos nós partiram para o Senhor? São muitos males que nos têm acometido. Desemprego, problema nos lares, relacionamentos, enfermidades, separações, drogas, vítimas de assaltos, agressões, assassinatos, violências verbais, perseguições, injúrias, mentiras, calúnias. São muitos problemas que nós passamos. E aí nós olhamos para este salmo e existe aqui uma infinidade de bênçãos. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ele falava assim, mas por que tudo isso? O porquê de tanto sofrimento? O porquê de tanta morte, de tantas doenças em nosso meio? Ontem à tarde eu conversava com a Jo, a esposa do reverendo Oswaldo, e nós falávamos, e ela falava assim, às vezes a gente não entende por que passamos por isso. Eu vim no hospital para fazer um teste negativo de Covid, e a pressão estava 22,9. 21,9 e ficou internada, foi para a UTI, ficou isolada em um leito, porque ainda estava com alguma sequela do Covid, não podia conversar nem sequer com seu esposo, porque não podia entrar. Ele chegava, acenava para ela e ela ficava lá naquele quartinho fechado. Há algumas 2 semanas atrás, o presbítero Moisés, o presbítero Valdec estava internado, num quarto separado, isolado também, com suspeita de uma doença infecto-contagiosa, tuberculose, e vários dias ficou naquela sala até se descobrir que não tinha essa enfermidade. Pessoas que nós amamos, pessoas que andam com a gente, e pessoas que a gente temos um bom testemunho dessas pessoas. Citei aqui 2 pessoas. Poderia falar do nosso saudoso irmão Ivo, que o Senhor recolheu essa semana, uma pessoa boa, amável. Às vezes nós nos questionamos o porquê destas coisas. Mas o salmista ele nos dá uma resposta nesse salmo quando ele diz: feliz o homem que acode o necessitado, que socorre. É claro que o salmo aqui se refere a Cristo, ao Jesus da cruz, a Jesus que
Lá em Mateus capítulo 13, já no finalzinho do capítulo 13, Mateus narra a morte de João Batista. Ele vai narrar ali que João Batista é decapitado, a sua cabeça é entregue numa bandeja para a filha daquela Herodias. E os seus discípulos depois recolhem o seu corpo, separado da sua cabeça, o sepultam e vão levar a notícia para Jesus e diz para Jesus que João morreu. Capítulo 14 diz que Jesus, ouvindo estas notícias, ouvindo estas coisas, ele se retira e vai orar. Pega o barco, atravessa todo aquele mar e vai para o outro lado. E chegando do outro lado, talvez para ter um momento ali a sós, para talvez lamentar a morte de João, como ele havia lamentado a morte de Lázaro. Quando ele chega do outro lado, tinha uma grande multidão esperando por ele. E Jesus então ele começa a socorrer aquelas pessoas. E diz Mateus que ele se compadece de todas aquelas pessoas e os cura. Então Jesus ele atende o necessitado. Davi está falando, feliz é o homem que faz isso. Feliz é aquele que acode, que estende o socorro e estende a mão. E quando nós olhamos para cada um de nós, nós nos encontramos como estas pessoas. Pessoas que socorrem, pessoas que ajudam, pessoas que pregam o evangelho para aqueles que estão perdidos, que estão lá fora, pessoas que amam, pessoas que, se possível for, estende também a mão no bolso e estende uma ajuda, estende uma bênção e misericórdia. Nós somos esse povo, pelo menos devemos ser, porque devemos nos assemelhar a Cristo, devemos nos parecer com Cristo, porque aprendemos com Ele e agora não vivemos mais para os nossos desejos, mas Ele vive em nós. A nossa mente agora, tem que ser dominada pela mente de Cristo, pela vontade de Cristo. Somos pessoas diferentes. Então Davi diz, bem-aventurado o que acode ao necessitado. Aquele que carece, aquele que precisa de socorro, de ajuda. Mas não apenas de uma ajuda financeira, não é apenas de uma ajuda do alimento ou de uma roupa, não. Mas também que estende uma ajuda espiritual, que prega, que fala do amor de Cristo, que evangeliza, que leva estas pessoas ao encontro do seu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Acode, socorre. Essa pessoa, esse homem, essa mulher que vive para acudir, para socorrer, ela tem uma recompensa. E a recompensa é o que Davi vai falar. O Senhor o livra no dia do mal. A gente pode falar assim, mas por que ele está falando isso? É porque tem dias em nossas vidas que são mal. Todos nós passamos em dias mal. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que Jó passou alguns dias mal. Eu não sei qual foi a pior notícia para Jó. Se foi de saber que os seus filhos morreram, que os seus animais pereceram, que o fogo consumiu os seus bens, e ouvir da boca da sua própria esposa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu não sei o tempo que aqueles 3 supostos amigos passaram com ele, acusando-o todo o tempo de ter cometido pecado e blasfemado contra Deus. Eu não sei qual foi o pior momento da vida de Jó, mas ele passou por uns maus bocados. Mas em todo o tempo Deus permaneceu sustentando Jó. O seu corpo foi tocado por Satanás, ficou leproso, não tinha mais unha para coçar as suas feridas, coçava com caco de um pedaço de telha, mas ele continuou sendo assistido por Deus, cuidado por Deus. Irmãos, a gente passa por maus momentos. Cada um de nós terá o seu dia mau, mas Deus nos livra do dia do mal. O salmista diz que o choro pode durar uma noite inteira, o mal pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia mau não vai durar para sempre em nossas vidas, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos leva no colo quando é necessário, mas Ele não deixa que o dia mau destrua-nos, mate-nos, mas passaremos em dias de dificuldade. Todos nós teremos um dia mau, mas o Senhor nos assiste, Ele nos livra neste dia mau. Ele diz ainda que o Senhor protege aquele que acode ao necessitado, o Senhor o protege. Às vezes a gente anda na rua aí, a gente vê um carro todo de aço carbono, um aço especial resistente à bala, né?
aqueles carros azuis da Protege, e dentro daquele carro tem o maior bem daquela empresa, que é o dinheiro, que são cédulas. Então ali há um carro blindado, monitorado, rastreado, com a rota pré-definida, com o cofre todo programado, que só abre com senhas e contrassenhas em horários tal, em momentos tais, e se abre fora, explode, pega fogo, solta tinta no dinheiro. Tem todo um sistema de segurança, protege. Ali tem seguranças armados, treinados para proteger aquele dinheiro. Isso significa proteger. E Davi diz que Deus nos protege dessa forma. Nós somos o patrimônio de Deus. Nós somos o bem maior de Deus nessa terra. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Quando Satanás chega diante de Deus e fala assim: ó Jó, tá vendo Jó? Jó só é fiel a ti porque ele tem estas coisas. E Deus falou assim: eu permito que você toque nele. Vai lá e toca nele. Deus sabia o bem que ele tinha guardado. Deus conhecia o coração de Jó. Os filhos de Jó faziam festa à noite, de manhã Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Vai que eles tenham cometido alguma blasfêmia contra Deus. Deus conhecia o coração de Jó. O amor de Deus, a graça, o seu espírito é quem protege Jó de toda aquela perseguição, de todos os atentados que Satanás faz contra ele. Proteger quer dizer guardar, blindar. Aquele carro com dinheiro passa em vários lugares, comunidades, estradas, rodovias, avenidas, ruas apertadas, assim como José, na casa de Potifar, foi guardado por Deus. Na prisão lá do Egito, foi guardado por Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege. Lembre-se que você é um bem de Deus, você é um patrimônio de Deus. E Ele te protege, Ele coloca anjos ao seu redor. Isso quer dizer que nós passaremos por adversidades, momentos difíceis de nossas vidas, mas Deus estará conosco. Ele diz ainda: o Senhor preserva-lhe a vida, preservar a vida. A gente encontra um profeta no Antigo Testamento que havia profetizado contra o rei e o rei queria matá-lo. Havia seca na terra, falta de chuva. E só havia alimentos nas regiões, nas grandes cidades, nas grandes concentrações de pessoas, onde havia estoque de comida, e ali as comidas passavam a ser controladas. Então esse profeta agora estava sendo perseguido pelo rei Acabe, porque o rei, ele havia profetizado contra o rei, falado aquilo que o rei não queria ouvir. Então ele tem que fugir. Mas fugir para onde? Não tinha alimento, não tinha água na terra. Então Deus fala para Elias: Elias, vai lá para o vale, perto do ribeiro, e eu vou preservar a tua vida. Todos os dias o corvo vai te levar comida, pão e carne, e tem água no ribeiro. Deus preservou a vida de Elias pela perseguição do rei, porque ele profetizava e pregava a palavra, porque era um homem íntegro e reto. Por isso ele era perseguido. E foi para um lugar, Deus o manda para um lugar que não tinha pão, mas Deus mesmo assim o sustentou todos os dias. E quando a água do ribeiro acabou, ele falou: Elias, agora vai para Sarepta, vai lá para a casa de uma viúva que não tinha nada. E Deus então opera o milagre que eu preguei aqui há um mês atrás, que nunca faltou a farinha na panela nem o azeite na botija. Enquanto não choveu, não faltou alimento naquela casa. Deus nos preserva. Ele preserva a nossa vida. Nada vai te tocar, nada vai derrubar você, nada vai matar você se não for a vontade plena e absoluta de Deus. Mas lembre-se, é aquele que acode ao necessitado. Davi ainda diz: e o faz feliz na terra. Olha só, livra no dia do mal, o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Salomão, ele foi um homem que teve todas as coisas, um homem rico. Ele diz: tudo que os meus olhos viram e o meu coração desejou, eu os dei. Ninguém teve joias como eu, nem um rei antes de mim, nem depois de mim. Tive os cavalos mais bonitos, as melhores construções, as melhores cisternas. Ele teve tudo do melhor. Mas ele diz assim: a felicidade verdadeira do homem é viver os dias que Deus lhe deu, é ter um lar,
é poder gozar os dias ao lado da esposa que Deus lhe deu. Salomão diz que a coisa mais feliz da vida é poder viver em paz e ter um lar e ter uma família e gozar dos frutos das bênçãos que Deus lhes tem dado. Não é ser bilionário, mas é viver em paz. É ser feliz com uma família. É viver dentro dos planos e da vontade de Deus. Ser feliz na terra. Abraão foi um homem que foi tirado da sua terra, da casa do seu pai, do meio do seu povo, e foi para uma terra que Deus lhe mandou. E Deus falou assim: eu farei de você uma grande bênção, uma grande nação, e você será abençoado. Aquela palavra bênção está acompanhada da ideia de feliz. Você será feliz na terra. Abraão dependeu de Deus. Saiu de casa com as mãos vazias. E ainda levou um sobrinho, de contrapeso. E Deus falou assim: Abraão, olha para as estrelas do céu. A tua descendência será numerosa, tão quanto essas estrelas. Deus deu a terra a Abraão. Abraão não precisou comprar. Abraão não precisou lutar pela terra. Abraão não precisou comprar a prestação, fazer consórcio. Não, Deus deu a Abraão e a sua descendência. E Abraão foi feliz na terra. E todos que vieram depois dele, quando orava, falava assim: o Deus do nosso pai Abraão. Josafá, o rei Josafá, em sua oração ainda diz: o teu amigo Abraão. Abraão foi um homem abençoado por Deus, foi feliz nessa terra, porque Deus o tornou um homem feliz. Ele diz ainda que Deus não o entrega a descrição dos seus inimigos. A descrição quer dizer o projeto e o desejo do coração, a vontade do seu inimigo. O próprio Davi experimenta isso. Quando Saul resolve matá-lo, caçá-lo como quem caça um animal, uma besta fera do campo, ou um assassino, um criminoso, ou alguém digno de uma recompensa. E Davi fugiu, Davi se escondeu, Davi correu de terra em terra, de tribo em tribo, de casa em casa, de caverna em caverna. Mas Deus diz, e Davi experimenta: o Senhor não me entrega ao desejo do coração do meu inimigo. O nosso inimigo número 1 é Satanás. E o que ele quer é nos matar, destruir a nossa vida, a nossa família, destruir os nossos sonhos e nos levar para o inferno. Desde o Éden, desde a queda do homem que se inicia uma guerra, e Satanás, o nosso inimigo, ele quer nos destruir. Ciladas e ciladas, e ciladas e armadilhas e setas, perseguições, calúnias, difamações, injúrias, pecado, tentações. Mas Davi diz: ele não nos entrega a descrição do nosso inimigo, porque ele nos ama, porque ele nos conhece e porque somos propriedade sua. E aí, isso é na vida, no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho. Isso aqui, Davi se refere às coisas, aquilo que nós desejamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós planejamos e sonhamos. Em todas as áreas da nossa vida, Deus cuida de nós. Mas Davi agora ele vai mais além, ele diz: e o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Isso quer dizer que nós também ficamos doentes, que nós também adoecemos. Algumas igrejas dizem que sempre a doença é fruto do pecado. Está doente porque pecou. Está doente porque está em pecado. Confessa o teu pecado. Embora que o pecado nos envelhece, a ponto de Davi falar: os meus ossos se envelheciam e doíam, porque eu não confessei o pecado. Mas em um momento um discípulo chega para Jesus e fala: Jesus, quem pecou para que esse homem estivesse aleijado? E Jesus diz: nem ele, nem seu pai, ninguém pecou. Ele está assim para que a glória de Deus se revele e se manifeste nele. Às vezes nós precisamos entender que a enfermidade faz parte da nossa vida. Olhamos para a Bíblia e nós vemos desde o início, se nós entendermos que Sara era estéril, isso é enfermidade. E é uma enfermidade ainda mais difícil para a mulher compreender, e mais ainda naqueles tempos. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que havia um homem que o seu lenço curava enfermos, que ele orava e as pessoas eram ressuscitadas. Ele expulsava demônios. Mas um dia ele estava enfermo, e a enfermidade era como se Satanás enviasse um missionário, ou um representante, enviasse alguém com a missão sua para esbofetar Paulo. E Paulo disse: eu orei ao Senhor, e orei ao Senhor, e orei ao Senhor, e o Senhor falou: Paulo,
a minha graça te basta. Às vezes a gente acha, mas eu estou enfermo, Deus me abandonou, está difícil para mim, eu vou morrer, é porque estou assim, é porque Deus tem o seu propósito. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em tudo, não por, mas em tudo, devemos render graças ao Senhor. Então ele diz, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. E essa palavra que é assistir é que hoje a gente já não tem tanto valor para o significado das palavras. Mas assistir é você olhar fielmente, é você observar alguma coisa, é como você assistir um filme do começo ao fim, é você ficar focado naquilo. Eu lembro lá no Pernambuco, quando a minha mãe ia assistir novela, a gente não podia falar um A, tinha que do começo ao fim da novela, porque ela estava assistindo, ainda com a vara na mão. Se alguém falasse, você estava bem no meio da sala, a sala grande, mas a vara também era grande, ou o chinelo, eu brinco que se minha mãe tivesse viva, ela podia ir lá nas Olimpíadas, lá de tiro ao alvo de chinelo, que ela não errava, 10 metros, 20 metros, 50, 100 metros, ela acertava. Assistir quer dizer olhar fielmente, é estar focado, é não tirar a sua atenção. Então Deus não tira a atenção dele quando nós estamos enfermos. Ele nos assiste, ele nos observa, ele está atento olhando para você. Semana passada eu conheci uma moça chamada Rochelle, lá do Acre. Ela está na casa do reverendo Oswaldo, né? Porque assim, tudo que vem para São Paulo, vem para a casa do reverendo Oswaldo. Quando tiver meus sobrinhos, meus primos vindo para São Paulo, agora eu vou dar o endereço dele. Vai para lá que... A Rochelle nasceu sem o pâncreas. Aos 3 dias de idade descobriram que ela tinha diabetes. E desde então ela toma insulina há 30 anos. Há 4 anos, agora não sei exatamente, mas acho que há 4 anos ela perde o rim. Tirou-se o rim. Passa-se a fazer hemodiálise. E ela está aqui em São Paulo, fui na casa do reverendo Oswaldo, eu a conheci e ela precisava ir para hemodiálise. Eu falei, estou indo para o centro, eu levo você. Então eu levei ela, a dona Francisca, sua mãe, e fomos conversando. E aquela moça tem tantos planos. E falando, pastor, quando eu receber o pâncreas, eu já não vou mais tomar insulina, e aí eu vou poder ir e vir, e eu vou olhar. E eu olhando assim, eu digo, meu Deus, mas nem eu, que me julgo uma pessoa que tenho todos os órgãos aqui, e estou melhor de saúde que ela, nem eu tenho tanta motivação e tanta alegria e sonhos como essa menina. Ela tinha certeza que iria receber o rim, que iria receber o transplante do pâncreas. E a chefe da enfermagem lá de onde ela estava fazendo os seus exames, que ela veio para fazer os exames, para entrar na fila, falava para ela, menina, você não vai conseguir, olha, o seu coração é grande. Começou a colocar um monte de dificuldades, de empecilho, e ela falou, pastor, o senhor acredita? Eu falei, acredito, mas você tem que crer, não é no que as pessoas falam, você tem que acreditar em Deus. Quando foi quarta-feira, ela mandou uma mensagem, um áudio, pastor, eu recebi uma ligação, estou indo agora para o transplante. Vou ser transplantada, e fiquei sabendo ontem que ela foi transplantada, já está bem, o seu pâncreas está 100%, o rim já está respondendo e ela daqui a pouco vai estar de alta. Aí a gente fala, é difícil alguém chegar e entregar o exame, antes de entregar o último exame, para a filha ser chamada para o transplante. Só o Faustão e a Rochelle, que é serva de Deus. Porque Deus estava assistindo e estar assistindo ela na enfermidade dela. E ela crê e ela confia que Deus a está assistindo. Precisamos acreditar mais, confiar mais, porque Deus nos assiste na nossa enfermidade. E Davi termina aqui falando, e Deus também, ele nos afofa a cama quando nós estamos no leito da enfermidade. E esse afofar a cama aqui, eu costumo usar um exemplo de que é como alguém que pega no colo. Como eu gostava do colo da minha mãe, ela era gordinha, quando ela me pegava no colo, eu sentia aquela gordura, eu me acomodava no colo dela, era muito bom quando ela me pegava no colo, eu me sentia seguro e confortável. Às vezes a gente fala assim, tô doente, desamparado, depende da medicina, dos remédios, mas eu quero te falar uma coisa. Deus te pega no colo quando você está no leito da enfermidade. E Ele afofa o seu sofrimento. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele nos ama e somos uma propriedade exclusiva sua. Patrimônio de Deus.
mas só seremos de fato herdeiros destas bênçãos se nós formos aqueles que acode, que socorre o necessitado, aquele que prega o evangelho, aquele que estende a mão, aquele que abre o coração, que empresta os olhos para chorar e o ombro para consolar. O salmista diz que nós devemos confiar no Senhor nas adversidades, que nós devemos entender que Deus sempre está ao nosso lado. O rei Uzias tinha uma sentença de morte. Isaías vai lá e fala assim: olha, conserta tua casa porque tu vai morrer. Você tem 15 dias de vida. Teu prazo aí está ó. Eram poucos dias. Era arrumar a casa e morrer. Mas Uzias tinha uma esperança. Quando o profeta sai da presença dele, ele não esbravejou, ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele virou a sua cabeça para a parede, o seu rosto para a parede e buscou a Deus. E então, antes que o profeta saísse do castelo, da casa real, Deus fala: Isaías, volta lá e fala para Uzias que eu ouvi a sua voz e que eu vou prolongar a sua vida. Ele não morrerá. Nós devemos confiar plenamente na bondade de Deus. Devemos usufruir das suas bênçãos e adorá-lo nas circunstâncias adversas. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama ao Senhor socorre o necessitado. Quem ama ao Senhor vive uma vida em santidade a Ele. E ainda quando vier o dia mau, o perigo de vida, a escassez de alimento, a enfermidade, Ele preservará a nossa vida, nos assistindo e cuidando de nós. Amém?